Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui nessa terça-feira para que a gente possa falar da palavra de Deus, né? E o tema de hoje é um tema muito desafiante para nós. É o tema do inferno, né? Nós vamos compreender o que é essa realidade terrível do inferno. Nós vamos compreender por que existe esse lugar terrível chamado inferno, né? Mas antes da gente poder falar um pouco do inferno, vamos clamar a Virgem Maria que esteja conosco, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas que vos dirigimos em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, como já foi assim divulgado, né? Eu já estou divulgando desde ontem e desde a última live da semana passada. O nosso tema será sobre o inferno, né? Esse tema que é desafiador para nós, né? Como Deus pode ser tão misericordioso e existir o inferno. A gente fala tanto da misericórdia de Deus, né? Nós católicos, nós temos esse certo dilema com a misericórdia de Deus, né? Então a gente vai entender hoje por que Deus quis que existisse o inferno. Por que existe o inferno? Mas antes de entrar nesse tema do inferno, eu vou pegar aqui o Catecismo da Igreja Católica, né? Porque eu tenho que me basear na doutrina da Igreja. E depois eu vou pegar a Sagrada Escritura e ler o que a Sagrada Escritura fala para nós sobre o inferno. Mas vamos nos deter agora no Catecismo da Igreja Católica. Você pode encontrar isso no Catecismo da Igreja Católica, o inferno, o que a Igreja fala sobre o inferno, a partir do número 1033, no número 1033 do Catecismo. Então eu vou ler aqui os artigos, né, os parágrafos, que o Catecismo fala sobre o inferno. Então, vamos ver o que a Igreja fala sobre o inferno. Diz assim: o inferno. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Não podemos, porém, amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é um homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 João 3, 14 e 15. Nosso Senhor nos adverte de que seremos separados dele, se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos que são seus irmãos. Então, nosso Senhor adverte que nós iremos para o inferno se nós nos fecharmos às necessidades do nosso próximo. Isso a gente encontra lá em Mateus 25, do 31 ao 46. Nosso Senhor dizendo, né? Porque estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber. Mas, Senhor, mas quando é que nós estivemos com fome, com sede, preso, não fomos te visitar? Toda vez que vocês não fizeram isso a um desses pequeninos, vocês não fizeram a mim. Então a gente vê Jesus falando de ir ao encontro da necessidade do outro, né? E se a gente não for ao encontro do outro, a gente é condenado ao inferno. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre por nossa própria opção livre. A este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados se designa com a palavra inferno. Então a gente vê aqui que a Igreja nos fala do inferno, né? É uma verdade de fé, né? Nós não podemos duvidar da existência do inferno, né? Então,
a Igreja sempre ensina e afirma a existência e a eternidade do inferno, as almas que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em que um homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Então aqui, no Catecismo da Igreja, a gente vê que a Igreja, ela afirma a existência do inferno, né? A nossa Igreja sempre nos ensinou que existe um lugar onde as almas vão quando são separadas de Deus, ao inferno, né? E quando é que isso acontece? Quando somos separados de Deus, quando estamos separados de Deus, se dá através do pecado, quando nós estamos em pecado mortal. Quando nós pecamos mortalmente contra Deus, ali nós estamos merecendo o inferno, né? Ou seja, quando nós pecamos contra os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Nós estamos ali separados de Deus, né? Quando nós pecamos, quando nós cometemos o adultério, quando nós pecamos contra a castidade, né? Quando nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, quando nós não amamos ao nosso próximo, quando nós ofendemos a Deus, né? Ali nós estamos sendo separados de Deus. E se nós morrermos nesse estado de impenitência, né, nós iremos ao inferno. Aquele que morre em estado de pecado mortal, a Igreja nos diz aqui, né? Aqui a Igreja está afirmando, né? As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos. E aí a gente pode se perguntar, como está a nossa vida de união com Deus? Como está a sua vida de união com o nosso Senhor? Você já fez um exame de consciência para saber como você está? Né? A primeira coisa que eu queria iniciar nessa live, além de trazer a palavra da igreja, que está no Catecismo da Igreja Católica, é dizer o seguinte: o intuito dessa live não é fazer com que você fique com medo. Não. O intuito dessa live é fazer com que você faça um pleno exame da sua consciência para saber como sua alma se encontra diante de Deus. Como é que você se encontra? Como eu me encontro diante de Deus nesse momento? E eu peço nesse momento que você compartilhe, que você possa compartilhar isso no Facebook, no WhatsApp, para atingir mais pessoas. Tá bom? Quem compartilha evangeliza. Então, como eu me encontro? Como você se encontra nesse momento diante de Deus? Qual foi a tua última confissão válida? Né? Ontem eu tive a graça de me confessar, né? Graças a Deus. Mas a confissão tem que ser válida. Eu não posso esconder nenhum pecado mortal. Então a igreja está nos dizendo: as almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a sua morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. E diz que a pena principal do inferno consiste na separação de Deus. Ou seja, todas as pessoas que estão condenadas ao inferno estão separadas de Deus. Porque existem pessoas no inferno. Existem pessoas que estão no inferno, sofrendo os tormentos do inferno. E aí a gente vai agora aqui para a Sagrada Escritura, ver o que nosso Senhor fala, né? Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 5. Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 5. Nós vamos encontrar o que é que nosso Senhor fala do inferno. João, capítulo 15, versículo 5. Diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O versículo 6. Jesus agora vai falar do inferno. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo. Ele secará
e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Então, aqui a gente vê claramente nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo a realidade do inferno. Nosso Senhor, ele prega 18 vezes na Sagrada Escritura sobre o inferno, falando que existe um lugar onde seremos condenados se não fizermos a vontade de Deus. Será que eu e você estamos fazendo a vontade de Deus? Será que estamos realmente impregnados da graça do Senhor? Será que estamos vivendo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, nosso Senhor vai dizer: porque Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus não quer a condenação de ninguém. Deus não quer que eu me condene. Deus não quer que você se condene ao inferno. E por isso foi revelado a nós que existe o inferno. O inferno existe. Aí tem muita gente que diz assim: ah, não, mas se o inferno existir, o inferno está vazio. Deus é misericórdia. Deus é misericordioso demais. Deus é infinita misericórdia. Sim, Deus é misericórdia. Ninguém está aqui. Eu não estou aqui dizendo que Deus não é misericórdia. Não, Deus é misericórdia, mas a questão é: você quer essa misericórdia? Eu quero essa misericórdia de Deus na minha vida? Ou eu estou rejeitando a misericórdia de Deus? Ou nós estamos rejeitando a misericórdia de Deus? A questão não é saber que Deus é misericórdia, porque isso daí até os demônios sabem. A questão é eu aceitar essa misericórdia, que os demônios não aceitam. Os demônios sabem que Deus é misericordioso, mas não aceitam a misericórdia de Deus. Será também que não é uma atitude de muitos de nós que sabemos que Deus é misericordioso, mas que a gente rejeita a misericórdia de Deus, a gente abusa da misericórdia de Deus? Então, a questão não está em saber que Deus é misericordioso, a questão está em provar da misericórdia de Deus, que muitas vezes a gente não quer. A gente acha que a gente prova da misericórdia de Deus, mas a gente não prova. Então são realidades muito duras que a gente tem que enfrentar hoje. E aí a gente vem com esse livro, né, do padre André Beltrame, O Inferno Existe, Provas e Exemplos, e eu vou falar um pouco para vocês, discorrer um pouco a narrativa desse livro, né? E aí a gente também pode entrar aqui num parâmetro, num pensamento. Pessoas, como eu falei, que dizem que o inferno não existe. Ah, o inferno não existe. Ah, temos que falar da misericórdia. Temos que ser misericordiosos. Sim. Pessoas que negam o inferno. Porque existem pessoas que negam o inferno hoje na igreja. Existem pessoas que não acreditam no inferno. Ah, Diego, mas você não deveria vir com... Você não deveria vir com um discurso mais de esperança. Nós estamos vivendo em um tempo tão difícil, que é esse tempo do coronavírus e tudo. Deveria ter uma pregação mais esperançosa. Deveria ter uma pregação mais que pudesse nos encher de esperança e tudo. Mas essa pregação sobre o inferno nunca foi tão boa para esses tempos que nós estamos vivendo. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo hoje, que a gente viu esse caso do coronavírus aí no mundo, mas será que estão morrendo em paz com Deus? E como é que anda a minha vida diante de Deus? Porque graças a Deus, tudo bem, se você não pegou o coronavírus, eu peguei o coronavírus, né? E louva a Deus também por isso. Em tudo dai graças ao Senhor, né? Diz a palavra. Eu peguei, mas no tempo que eu peguei, eu refleti sobre mim, sobre a minha alma. Será que se eu morrer, eu vou ir para o céu, para o inferno ou para o purgatório?
Eu vou estar sendo merecedor do céu? Então, a gente tem que refletir isso, gente, porque a gente não sabe se daqui a 5 minutos a gente vai estar vivo, se amanhã a gente vai estar vivo. Quem é que pode garantir isso para você? Que você vai estar vivo? E aí tem muitas pessoas que negam o inferno. Então Nossa Senhora de Fátima estava louca quando ela mostrou o inferno para os 3 pastorinhos. Ela mostrou o inferno para os 3 pastorinhos por 6 segundos. Não foi nem 1 minuto, não. Foi 6 segundos. Nossa Senhora abriu o chão lá em Fátima e mostrou o inferno para os 3 pastorinhos e disse: vede o lugar onde vão as almas dos pobres pecadores, porque não tem quem reze por elas. O inferno não está vazio, como muitos apóstolos da misericórdia dizem. O inferno está cheio, sim. E um dia perguntaram para o Padre Pio chorava, e perguntaram para o Padre Pio: Padre Pio, por que o senhor chora? Ele disse: porque eu tenho medo de não haver mais lugar no inferno para a próxima geração. Olha só o problema. O Padre Pio chorava pela condenação de pessoas que viriam nessa época. De pessoas que estão nesse momento sofrendo a condenação eterna. E uma vez, um jovem chegou para o Padre Pio e perguntou: Padre Pio, o que é que eu devo fazer? O Padre Pio disse: salva a tua alma. Porque é isso que importa. A alma é eterna. A minha alma e a sua alma é eterna. Nós não devemos brincar com a nossa salvação e nem negociar a nossa alma por troca de nada. Porque nós só temos uma alma. Então nós vemos em Fátima isso, o mistério do inferno. Aliás, em Fátima está toda a dimensão espiritual, toda a questão das verdades eternas. O céu, o inferno e o purgatório se manifestam em Fátima. Então, nos nossos dias, mais que em outros tempos, é necessário lembrar aos cristãos a existência do inferno, já que muitos vivem como se as verdades da fé não existissem. Então, muitas pessoas de hoje pensam isso e caminham nesse rumo, como se as verdades de fé não existissem. Pessoas mergulhadas em drogas, sexo, rock and roll, pessoas mergulhadas no aborto, no espiritismo, na macumba e por aí vai. Em falsas doutrinas, fazendo comunhões sacrílegas nas nossas igrejas, se confessando mal, fazendo confissões inválidas. Para onde nós caminhamos? Para onde é que nós vamos? Parar com esse nosso pensamento, com essa nossa forma de agir, de pensar e etc. Então, nós vivemos em um mundo hoje pior do que o tempo do dilúvio. Nossa Senhora, em Medjugorje, ela fala: vocês vivem em um tempo pior do que o do dilúvio. Né? O que é que se vivia lá no tempo do dilúvio? No tempo de Noé? As pessoas, e Jesus fala, as pessoas riam, se divertiam, se casavam, se davam em casamento. Mas teve um dia que o dilúvio veio, repentinamente. Então, pensa, na época de Noé, Deus castigou o mundo através de um grande dilúvio, onde se salvou só Noé e sua família, porque Noé escutou a Deus. Imagine hoje, onde as verdades de fé são esquecidas, onde a gente vive como se Deus não existisse. A gente vive hoje como se Deus não existisse. E a gente caminha para o inferno. Nós estamos caminhando para o inferno. Nós estamos caminhando para um caminho sem volta. Porque uma vez que condenado ao inferno, você não tem mais volta. Você não tem padre para se confessar, você não tem Eucaristia, você não tem missa, você não tem igreja para quem recorrer. Isso a gente vê aqui nesse livro do Padre André Beltrame.
né? Não há verdade tão inculcada na Sagrada Escritura como a da existência do inferno. Então a gente viu aqui Nosso Senhor falando em João 15, versículos 5, 6, da existência da realidade do inferno. E a gente pode ver mais a parábola do rico e de Lázaro, que está lá em Lucas 16, do 19 ao 31. A gente pode ver lá em Mateus 25, a partir do versículo 31, Jesus falando do julgamento e das pessoas que serão separadas no julgamento, né? Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas eles colocará à sua direita, os cabritos à sua esquerda. E vai dizer para os salvos: vinde benditos de meu Pai. E vai dizer para os condenados: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aonde você está? Qual é o grupo que você vai querer estar? Você vai querer estar no grupo dos benditos do Pai, que estarão à direita de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou você vai querer estar no grupo dos malditos? Daqueles que são condenados ao fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Interessante isso. E algumas vezes no Evangelho nosso Senhor chamou o inferno de Gena. É importante a gente compreender a linguagem judaica sobre a Gena. O que era a Gena? A Gena era um vale que tem lá, perto de Jerusalém, aonde eram-se colocados os corpos das pessoas que eram negadas à sepultura. E ali era aceso um grande fogo e o corpo dessas pessoas eram colocados lá, na Gena, para queimar. Pessoas que eram negadas à sepultura. E antigamente, nesse vale da Gena, os judeus acreditavam que as crianças sacrificadas ao ídolo Moloque eram oferecidas nesse vale da Gena. Então, o fogo sempre participou da Gena, né? Desde o início até os tempos judaicos, né? Então, Jesus ele fala, né? Aliás, o padre André Beltrame que ele diz: a Gena era um vale perto de Jerusalém, onde alguns maldosos hebreus apóstatas de sua religião sacrificavam a Moloque os tenros filhos, expondo-os antes ao fogo. O piedoso rei Josias, para abolir esse bárbaro costume, fez aterrar o vale, ordenando que se lançasse aí a imundície da cidade e os cadáveres aos quais fosse negada a sepultura. E como medida profilática, conservava-se sempre aceso o fogo. O nosso divino Salvador, para tornar mais sensível à ideia do inferno, tomou a imagem desse vale que os hebreus abominavam, dando-lhe precisamente o nome de Gena. Então, a Gena, ela fazia parte da realidade dos hebreus, dos judeus, aonde se mantinha sempre o fogo aceso, para que os corpos que eram negados à sepultura fosse lá para a Gena e fosse queimado. Então nosso Senhor faz uma alusão do inferno com a Gena, né? A Gena do fogo eterno. Santo Tomás explica que Jesus fala do verme, né? Olha, você vai para o fogo onde o teu verme não morrerá, né? Aonde a chama não se apagará. Nosso Senhor diz isso no Evangelho. E aí São Tomás explica que esse verme que não morre é o remorso da consciência. Ou seja, já pensou você cair no inferno, uma pessoa ser condenada ao inferno, pensou que teve a igreja, pensou que teve os sacramentos, que teve a graça de Deus, sempre ao seu favor, e você mesmo assim rejeitou isso. O remorso dessa alma que vai ser condenada ao inferno. Como é que vai ser o remorso dessa alma condenada ao inferno, né? Então Santo Tomás diz que esse verme que não morre no inferno é o remorso da consciência, que para sempre há de atormentar o condenado no inferno. Remorso pelo grande bem que perdeu, ele que tinha tantos meios de se salvar. Hoje nós temos os meios de nos salvar. Deus nos dá a Eucaristia, Deus nos dá os sacramentos, Deus nos dá a confissão, Deus nos dá Nossa Senhora, o Rosário, Deus nos deu a sua Santa Igreja. Deus nos dá meios de nos salvar. Mas o que é que a gente está fazendo com esses meios? Nós estamos rejeitando os meios que Deus nos dá para nos salvar?
Então aqui São Tomás diz, a gente tem meios de se salvar, mas muitas vezes a gente não quer esses meios. Então hoje o apelo também é conversão. Vamos nos converter do fundo do nosso coração. Porque a conversão verdadeira é do coração. É do coração. Né? E a expressão salgado pelo fogo significa que assim como o sal conserva as coisas, assim o fogo no qual os condenados serão imersos, ao mesmo tempo que crucia atrozmente, os conserva sempre em vida. Ou seja, vai ser um eterno sempre, como diz aqui o padre André Beltrame, e um eterno nunca. Sempre você vai ter castigo, você não vai ter um minuto de sossego no inferno se você for condenado. E nunca vai ter fim. Né? Nunca vai ter fim. Mas quem são afinal os que negam a existência do inferno? Talvez as pessoas honestas. Ao contrário. São os libertinos que espezinham todo o ditame da consciência para viverem à solta. Aqueles quais repugna crer em um Deus vingador, por bem saberem que merecem seus castigos. Pessoas que têm um remorso na consciência, negam o inferno. Pessoas que têm um remorso na consciência, que negam a existência do inferno. O próprio Voltaire, quem não conhece não é o Voltaire, o corifeu da impiedade, não conseguiu convencer-se de que não há nada depois do túmulo. Tanto assim que, quando adoecia gravemente, apressava-se para ir chamar o padre para se retratar de suas máximas tão ímpias. Tem muita gente na igreja igual Voltaire. Pecou aqui, se confessa, depois volta a pecar de novo. Pequei aqui, adulterei contra a minha mulher. Vou me arrepender, vou me confessar com o padre, para mim não merecer o inferno. Aí depois volta de novo o pecado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido, isso é abusar da misericórdia de Deus. Você é tão merecedor do inferno quanto alguém que peca sem ligar para as coisas da igreja, sem ligar para as coisas de Deus. Isso é a verdade. É a verdade. E a gente acha que a gente pode seguir assim tranquilamente. E olha só essa história que diz aqui o Padre André. Deus imprimiu em nosso coração noções tão imutáveis de justiça e a ideia de um prêmio à virtude e de um castigo ao vício. Está dentro do nosso coração. Quando você faz algo errado, você diz, puxa, né? Está dentro da nossa consciência. Quando você faz algo certo, você quer merecer alguma coisa por aquilo. Está dentro de nós isso. Certo ímpio vangloriava numa roda de não acreditar no inferno. Entre os que ouviam estava um homem de bom senso e modesto, mas que julgou o seu dever tapar a boca ao estulto interlocutor, e o fez com este simplíssimo argumento. Olha só o argumento. Senhor, disse-lhe, os reis da terra têm cárceres para punir os rebeldes. O Deus Rei do Universo não há de ter cárceres para os que o trajam a sua majestade? O ímpio não soube o que responder, pois o mesmo lume da razão que lhe fazia ver que se os reis têm prisões, Deus deve ter o inferno. Então, se nós temos as prisões para condenar as pessoas pela nossa justiça terrena, Deus não vai ter uma justiça divina, um lugar para punir as impiedades, as transgressões e os pecados de quem morre impenitente? É só a gente fazer uma reflexão sobre isso. Fazer uma reflexão sobre essas coisas, que a gente vai ver que existe o inferno, que é uma realidade firme, que não é brincadeira. E também existe na história da igreja testemunhas de além-túmulo. Eu explico para vocês o que é isso. O Padre André ele vai dizer aqui. Pessoas que voltaram para dizer que existe o inferno, que existe realidades eternas. Né? E aí o padre aqui ele vai dizer o seguinte. Existe também um grande escritor, pregador do Papa, chamado Monsenhor de Segur. Depois vocês podem estar pesquisando a obra de Monsenhor de Segur, que fala do inferno. São 100 páginas. Esse livro do Padre André Beltrame
dá para você ler em menos de 1 hora, porque só são 58 páginas. Mas o livro do Monsenhor de Segur são 100 páginas. Ele falando do inferno. E esse livro do padre André Beltrame, ele tirou inspirado na leitura do Monsenhor de Segur, né? Onde o Monsenhor de Segur narra também a existência do inferno, e o Papa da época disse para o Monsenhor de Segur: prega sobre o inferno. Isso é um pedido do Papa, e fez dele um pregador apostólico, o Monsenhor de Segur. Então, veja bem, em sua infinita misericórdia, Deus, depois de haver revelado o dogma do inferno, tem permitido, de onde em onde, que alguma alma venha da eternidade para confirmar-nos a existência daquele lugar de penas. Tais aparições são mais frequentes do que comumente se crê. Então, Deus ele permite essas aparições para nos confirmar a realidade eterna. Monsenhor de Segur, que é o autor que eu acabei de falar, no seu áureo opúsculo sobre o inferno, narra 3 fatos, cada qual mais autêntico, acontecidos não faz muito tempo. O primeiro dele sucedeu quase em minha família, ou seja, não dá para duvidar, porque o Monsenhor de Segur, ele era um pregador apostólico, e isso aconteceu quase na família dele, né? Pouco antes da terrível campanha de 1812, na Rússia, meu avô materno, o conde Rostopkin, governador militar de Moscou, era intimamente relacionado com o general conde Orlov, tão valoroso quanto ímpio. Um dia, após a ceia, o conde Orlov e seu amigo, o general V, volteriano como ele, puseram-se a ridicularizar a religião e, sobretudo, o inferno. Ou seja, eles estavam conversando e eles resolveram zombar da religião e do inferno. Aí o que foi que aconteceu? Mas, disse Orlov, e se houvesse alguma coisa além do túmulo? Neste caso, diz o general V, o primeiro que morrer virá avisar o outro. De acordo? Pois não, responde Orlov. E ambos prometeram seriamente não faltar à palavra. Algumas semanas após, desencadeou-se uma daquelas guerras que Napoleão sabia suscitar. O exército russo foi chamado às armas e o general V recebeu ordem de partir incontinente para um posto de comando. 2 ou 3 semanas depois da partida de Moscou, quando meu avô se levantara bem cedo, viu abrir-se bruscamente a porta do quarto e entrar o conde Orlov, com roupa de dormir, de chinelos, cabelo em desalinho, olhos esbugalhados, pálido como cera. Ó Orlov, vós aqui a esta hora, neste traje, o que aconteceu? Meu caro, respondeu Orlov, eu perco a cabeça, vi o general V. Ó, ele já voltou? Não, continuou Orlov, atirando-se a um divã. Não, não voltou, e é isto que me espanta. Meu avô nada compreendia e procurava acalmá-lo. O avô do Monsenhor de Segur procurava acalmar o conde Orlov. Contai-me, então, lhe disse, o que aconteceu e o que significa tudo isto. Fazendo grande esforço para se acalmar, o conde Orlov contou o seguinte. Meu caro Rostopkin, não faz muito tempo, o general V e eu juramos que o primeiro que morresse viria avisar o outro se há de fato alguma coisa além do túmulo. Ora, pela madrugada, enquanto estava tranquilo na cama, acordado, sem pensar no amigo, nem no juramento, abre-se de repente o cortinado do meu leito e vejo a 2 passos de mim o general V de pé, desfigurado com a mão direita no peito, e me fala, existe o inferno, e eu lá estou. E desapareceu. Na mesma hora corri até cá. Eu perco a cabeça. Que coisa estranha. Não sei o que pensar. Ou seja, eles estavam conversando, combinando, zombando da religião, zombando do inferno. E aí resolveram combinar entre eles. O primeiro que morresse viria avisar se existe realmente o inferno. E aí o general V morreu e veio avisar ao conde Orlov. Existe o inferno e eu lá estou. Né? Existe o inferno e eu lá estou. Meu avô tranquilizou-o como pôde, falou-lhe de alucinação ou fantasia, que ele talvez estivesse dormindo, que às vezes dão-se casos extraordinários e inexplicáveis, e procurava persuadi-lo como os outros meios, termos, que apesar de nada valerem, serve para consolar os céticos. Mandou preparar o coche e acompanhou
o conde à sua casa. 10 ou 12 dias depois desse estranho acontecimento, um estafeta do exército comunicava ao meu avô, entre outras coisas, a morte do general V. Ou seja, o general V tinha morrido realmente e tinha vindo avisar que existia um inferno, que ele estava condenado ao inferno. Que impressionante essa história. Então, ficou aquela na cabeça, né, do Conde Orloff: existe um inferno, eu lá estou. Olha só que forte, gente. O inferno existe, né? Realmente o inferno existe. E isso o Monsenhor de Segu diz que não tem como duvidar, porque aconteceu com o avô dele, né? Aconteceu com o avô do Monsenhor de Segu. Então, o inferno existe. Então, depois o Monsenhor de Segu, o Padre André, vai concluir o capítulo, né? E aí ele vai nos falar dos horrendos suplícios do inferno, né? O que é que as almas sofrem no inferno? A gente vai ver. Diz que nenhuma alma humana é capaz de exprimir os tormentos do inferno, né? Nenhuma língua é capaz de dizer o que é os suplícios do inferno. Diz Santo Agostinho que o fogo da terra, o nosso fogo, é comparado com o do inferno. Comparado com o do inferno, parece um fogo pintado. Ou seja, não é nada, né? São Vicente Ferrer diz que em confronto com aquele, o nosso é frio. Você já pensou? Eu queimei o meu dedo. Eu tenho essa cicatrizinha aqui, ó. Tá vendo? Eu queimei. Isso aqui foi uma queimadura. Doeu muito, né? Porque eu tava colando um cordão meu, que tinha se partido, e eu tava colando com fogo. Então, o pingo do cordão caiu em cima do meu dedo. Gente, doeu demais, né? Queimou meu dedo. E depois eu estava refletindo sobre isso. Então, isso aqui quer dizer que isso aqui foi frio. Imagine o fogo do inferno, o que não vai fazer, né? Se eu não merecer o céu, se eu não procurar merecer o céu, o que ele vai fazer comigo? Se o fogo da terra já fez isso aqui comigo, imagine o fogo do inferno, que vai queimar as pessoas e vai sempre renovar. É uma coisa terrível. Quando a gente pensa no inferno, é incrível. É terrível demais a realidade. Santa Teresa foi um dia arrebatada em êxtase e levada ao inferno, para ver o seu lugar, caso não se emendasse de certo defeito. Ela mesma conta em sua autobiografia: estando um dia em oração, fui transportada sem saber como, em corpo e alma, ao inferno. Compreendi que Deus queria mostrar-me o lugar que ocuparia se não mudasse de vida. Ou seja, Santa Teresa, Deus falou para Santa Teresa: ó, esse lugar aqui você vai ocupar no inferno se você não mudar de vida. A gente vê no capítulo 14 de São João Jesus dizer que lá na casa do Pai existem muitas moradas, se a gente merecer o céu. Mas existe uma morada para a gente no inferno se a gente não se converter também. A gente pega essa passagem de Cristo. Sim, existe uma morada para a gente no céu, se realmente a gente viver a santidade aqui nessa terra. Mas se a gente não viver essa santidade, não vamos nos iludir não. Existe uma morada para a gente lá no inferno. E é isso que Santa Teresa diz aqui, né? Que Deus revelou para Santa Teresa, que se ela não se convertesse, iria para esse lugar, iria ocupar esse lugar no inferno, se ela não mudasse de vida. Não tenho palavras que possam dar uma pequena ideia desse tormento incompreensível. Sentia em minha alma um fogo que me devorava, e o corpo sofria dores insuportáveis. Durante minha vida passei por duros sofrimentos, mas nem se comparavam com os que tive naquela ocasião. E ainda esses subiam de ponto, ao pensar que seriam eternos, e sem um menor alívio. Para pensar que as torturas do corpo, mas apesar de as torturas do corpo serem atrozes, não tinham comparação com a agonia da alma.
Ao mesmo tempo sentia-me queimar a partir em pedaços. Sofria todas as angústias da morte e os horrores do desespero. Num raio de esperança e de consolação naquela moradia, aí se respira um odor pestilencial. Você já sentiu o cheiro, né? O mau cheiro de uma carne podre, né? Eu acho que todo mundo já sentiu isso na vida. No inferno vai ser pior, diz aqui Santa Teresa, um odor pestilencial que sufoca, nenhum raio de luz, mas tudo são trevas da mais densa escuridão. Contudo, ó, mistério mesmo naquele escuro, se distingue o que de mais penoso há para a vista. Em suma, tudo o que ouvi dizer ou li sobre as penas do inferno é insignificante em confronto com a realidade, porque ela sentiu. Santa Teresa, ela sentiu, ela foi levada por Deus ao inferno para sentir as penas do inferno, se ela não se convertesse. Mas o que ela tinha lido, ela disse que não chega nem à comparação daquilo que ela sentiu. Entre aquelas penas e estas, há a mesma diferença entre uma pessoa e o seu retrato. Ai, o fogo deste mundo, por mais ardente que seja, é como fogo pintado, comparado com aquele que atormenta os réprobos no inferno. Aí a gente vê um dizer de Santo Agostinho que diz também, Santo Agostinho diz, é melhor fazer uma visita ao inferno em vida do que após a morte. Isso Santo Agostinho que diz. Ou seja, meditemos no inferno enquanto nós temos vida. Porque depois que a gente morrer não tem mais esse negócio não. Né? O tempo da misericórdia é agora. Eis o tempo da salvação. Eis o tempo da misericórdia. É agora. Não vamos cair na bobalhada de achar que depois da morte Deus vai me perdoar e pronto. Deus é misericórdia. Mas Ele é justiça também. Então Santa Teresa está dizendo aqui. E Santo Agostinho fala, melhor fazer uma visita ao inferno em vida do que após a morte. Porque depois da morte você não sai mais de lá. Né? Depois da morte você não sai mais do inferno. Há 10 anos que tive essa visão, continuou Santa Teresa. Mas eu estou ainda agora tão espantada que enquanto escrevo, o medo gela-me o sangue nas veias. Ou seja, só dela pensar daquele castigo já gelava as veias, né? O sangue nas veias dela. Em meio às provocações e dores que tenho, trago à mente esta visão e daí tiro força para tudo suportar. Né? Ou seja, para não pecar. E aí também a gente vê na vida da Beata Alexandrina de Balazar, Alexandrina Maria da Costa, depois você pesquisa a vida dela, uma vida mística dessa Beata, que um dia elas estavam andando nas ruas da cidade dela, em Balazar, e ela e a irmã, e elas percebem que tem 2 rapazes seguindo elas. Né? Rapazes assim com mais intenções. Elas começam a correr para fugir desses 2 rapazes, e correm, os rapazes correndo atrás dela, e elas correndo daqueles rapazes, e de repente elas entram dentro da casa delas e vão para o quarto. E os rapazes arrombam a porta porque queriam ter relações com ela forçadamente, queriam estuprar as duas. E olha só o que a Beata Alexandrina fez. A Beata Alexandrina pulou uma janela de 4 metros do quarto dela para fora. Né? Ela pulou da janela do quarto dela, que tinha 4 metros de altura, e ela pulou. E ela se feriu machucada. Né? E a irmã lá dentro gritando, porque os 2 rapazes queriam estuprar a irmã dela. E ela pegou um pedaço de pau para ir para cima dos rapazes, mesmo toda ferida. Porque ela pensava, na mente dela, olha só o que a Beata Alexandrina pensava. Ela dizia, eu não quero ofender o meu Deus. Eu não quero que a minha pureza seja tirada. Né? E ela foi para cima desses rapazes dizendo isso. Eu não quero que a minha pureza seja tirada. E qual é a atitude de muitos de nós hoje diante do pecado? É de entrega. A gente sucumbe muito fácil à tentação. A gente não tem essa garra de dizer assim, que se eu pecar, talvez não há tempo para mim. Talvez não há tempo para eu me confessar. Talvez não há mais tempo de eu buscar a Deus. E às vezes a gente quer o prazer venéreo, o prazer passageiro, do que sofrer por Deus, do que resistir por Deus.
O próprio Santo Agostinho diz: por causa de pequenos momentos de prazeres, a gente sofre grandes tormentos eternos. Às vezes, por pequenos momentos de prazeres aqui na Terra, a gente troca a nossa eternidade. E como eu disse no início, o Padre Pio dizia: salva a tua alma, porque é o que importa. Você só tem uma alma. Você não tem duas almas. Você só tem uma. Eu só tenho uma alma. Então isso é impressionante na vida também da Beata Alexandrina. O Vicente de Beauvoir, no livro 25 de sua história, refere o seguinte acontecido em pleno ano 1000. Dois libertinos fizeram uma combinação. O primeiro a morrer viria à terra, participar ao companheiro em que estado se achava. Morreu um deles, e Deus permitiu aparecer seu amigo. Era horrendo, parecia sofrer duramente e suava em bicas. Enxugou a fronte com a mão e deixou cair uma gota de suor no braço do companheiro, dizendo: eis qual é o suor do inferno. Dele terás um vestígio até a morte. E assim foi, pois aquele suor infernal queimou-lhe o braço, penetrando-lhe a carne com dores inauditas. Bom, para ele que soube aproveitar-se de tão terrível lição e retirou-se para o convento. Bom para ele que soube aproveitar-se de tão terrível lição e retirou-se para o convento. E aí depois o padre André vai falar do circo de Bauno, né? O circo de Bauno foi um circo que ele estava na cidade de Nova York em 1873 e sofreu um incêndio esse circo, né? Chamado Circo de Bauno. E o circo pegou fogo. E daí vem a expressão, né? Eu quero ver o circo pegar fogo. Vem justamente por causa dessa expressão do circo de Bauno. O circo de Bauno pegou fogo e os animais começaram a queimar dentro das jaulas. Você imagina aí, uma cena horrível, né? A gente imagina aqueles animais, leões, ursos, leopardos, enfim. Aquelas feras pegando fogo dentro das jaulas e eles começavam a se debater dentro das jaulas, né? Se debater, se bater e a uivar. E aí fala o padre André Beltrame: aqui está o que figura um pouco o inferno. O inferno se figura como se fosse um circo de Bauno, que vai pegar fogo as pessoas, mas imagine que dentro dessas jaulas, desses animais, estejam pessoas, né? Gritando dentro das celas no inferno, pegando fogo dentro do inferno. Gente, é uma meditação que realmente traz para você. A meditação do inferno é muito salutar, né? Não é para nos meter medo, não. É para que a gente possa nos converter. O inferno existe para que a gente possa nos conscientizar de que se a gente não se converter, nós seremos condenados terrivelmente. Não existe meio termo, né? Não existe meio termo. E depois a gente vê também os grandes imperadores. A gente vê Nero, falando um pouco mais desses castigos do inferno, né? A gente vê Nero que mandava sequestrar os cristãos, matar os cristãos, cobrir com piche. O piche era um combustível da época. É como se fosse o material do asfalto de hoje. Então Nero mandava cobrir os cristãos com piche, empendurá-los vivos pelas alamedas de Roma, pelas ruas de Roma, e mandava tocar fogo nos cristãos à noite, né? À tardezinha. Os cristãos ficavam o dia todo em cima de grandes portes que Nero mandava fazer, estendidos o dia todos vivos, né? Com cheios de piche, para que fosse ao final da noite, Nero mandava tocar fogo e ficava andando de carruagem, contemplando os corpos dos cristãos, né? Pegando fogo, porque não queriam negar a fé, né? E Nero ria dos cristãos e andando de carruagem pelas ruas de Roma, né? E aí fala também do Maxêncio, que mandava amarrar as pessoas
corpo a corpo, né? Mandava amarrar um cadáver com a pessoa viva, ficar de frente, né? O corpo da pessoa ficava de frente com o cadáver e a pessoa ali ficava dias apodrecendo e morria por conta do cheiro do cadáver, né? Ia apodrecendo o cadáver e a pessoa morria através daquele cheiro pestilencial. E a gente também tem o Astíages, rei da Armênia, que condenou São Bartolomeu Apóstolo a ser esfolado vivo. Então também a gente tem São Lourenço, quem não lembra da história de São Lourenço, que foi assado numa grelha, né? Então são suplícios que a gente vê aqui na Terra. Mas esses suplícios dos grandes imperadores será o mesmo que a gente vai encontrar no inferno? Não sei. Serão os mesmos que estão no inferno, que as pessoas que forem condenadas vão achar no inferno? Não sei. Talvez é pior. O padre André Beltrame diz que aqui que talvez seja os suplícios do inferno, qual? Apenas a sombra, ou seja, é uma sombra. Esse suplício desses imperadores aqui, dessas pessoas que mandaram esfolar cristãos e tudo, é apenas uma sombra do que é realmente os suplícios do inferno, né? E aí, depois, a gente tem a história daquela mulher na vida de São Francisco de Jerônimo. E isso é verdade, por quê? Porque está nas próprias atas do Vaticano, no processo de canonização do santo, de São Francisco de Jerônimo, que um dia ele estava pregando em um certo lugar, né? E nesse certo lugar ele estava falando do inferno, e tinha uma moça na janela da casa dela que estava zombando do inferno. Que estava zombando da pregação de São Jerônimo sobre o inferno. E São Jerônimo diz para ela, vira para ela e diz: Catarina, aqui fala, ai de ti, filha, se resistes à graça. Aqui, Padre André Beltrano está sendo muito generoso, porque diz que a linguagem foi mais forte, né? Diz que São Francisco de Jerônimo olhou para aquela mulher e disse: Catarina, sua desgraçada. Olha só como os santos eram firmes. Né? Como os santos eram firmes. Catarina, sua desgraçada. E aqui quer dizer o quê? Desgraçado quer dizer o quê? Fora da graça. Aquele que não está na graça de Deus. Então, São Francisco de Jerônimo falou para ela: Catarina, sua desgraçada, não passarão 8 dias sem que Deus te castigue. Sem que Deus te castigue. A desaforada mulher não se perturbou por aquela ameaça e continuou com as suas más intenções. Quando foi 8 dias depois, São Francisco estava pregando de novo, no mesmo lugar. E o que foi que aconteceu? Ele viu tudo em silêncio e tal, ninguém importunando ele, a mulher não importunava. E aí foram dizer para ele: olha, Francisco, aquela mulher que zombava de você, do inferno, da sua pregação do inferno, morreu. Ela está sendo velada lá dentro da casa dela. Aí São Francisco de Jerônimo foi e disse: agora vamos saber o que é zombar do inferno, o que valeu você zombar do inferno. E ele foi para o enterro da mulher. Quando ele chegou lá, o que foi que aconteceu? Ele viu o caixão, chegou perto do caixão e disse: Catarina, me dizes, aonde estás? Aonde está a tua alma? E ela não se levantou a primeira vez. A segunda vez, falou de novo São Jerônimo: Catarina, onde está a sua alma? Não se levantou. Na terceira vez, São Jerônimo disse: Catarina, em nome de Jesus, fale onde está a sua alma. E Catarina diz: no inferno. Eu estou no inferno por ter zombado dele próprio, por ter zombado do inferno. E muitas pessoas atestaram isso, né? E ela caiu de novo no caixão e voltou a ficar morta de novo, né? Aí você podia dizer: Diego, mas isso é uma coisa de outro mundo. Não tem como acreditar numa história dessa. Mas não é a mim que você tem que reclamar. Você tem que reclamar para a igreja, para as pessoas que tiveram nesse episódio. Porque, como eu disse no início, nas atas do santo está lá. Está lá nas atas da canonização de São Francisco de Jerônimo, está lá escrito que esse episódio aconteceu.
como diz aqui, que uma pessoa disse: eu estava presente ao fato, afirma uma das testemunhas, de que despuseram no tribunal apostólico. Mas não saberia explicar a impressão que causou em mim e nos circunstantes. Ainda hoje, passando perto daquela casa e olhando a tal janela, fico muito impressionado. Quando vejo aquela funesta moradia, parece-me ouvir a voz lúgubre: no inferno, estou no inferno. Ou seja, não tem dúvidas, né? Não tem dúvidas para a gente desacreditar, né, no inferno. E existe também outra história na vida de Santo Stanislau, bispo de Cracóvia, na Polônia, um santo polonês. Aqui já não é mais sobre o inferno, mas não foge do rumo, né, para que a gente possa acreditar no atestamento de que as realidades eternas realmente existem. Santo Stanislau estava um dia pregando, estava um dia lá, e aconteceu que um tal de Pedro Miles, o nome do rapaz era Pedro Miles, deu um terreno para ele ainda em vida. Esse rapaz ainda era vivo e deu um terreno para ele, uma terra para ele, para a igreja, doou para a igreja. Mas aí aconteceu que o Pedro Miles morreu. E aí as pessoas da família do Pedro Miles foram até o imperador da época, o Boleslau, né? Que o nome do imperador da Polônia na época era Boleslau, e começaram a tramar contra o santo, né? Contra Santo Stanislau, e fizeram um pequeno complô contra Santo Stanislau, né? Conseguiram até testemunhas falsas para poder depor contra o santo. E eu sei que conseguiram que a destituição do terreno, conseguiram que a igreja pudesse, pela ordem do imperador, pudesse destituir e colocar de novo o terreno para a família e tudo, né? E o Santo Stanislau disse: não, é o seguinte, eu vou chamar o próprio Pedro Miles para vir aqui testemunhar. Como é que o Santo Stanislau ia chamar Pedro Miles se ele já estava morto, né? Mas aí ele tinha prometido, então conseguiu a suspensão disso, né? O imperador disse: pois então quero ver se o senhor vai trazer. Aí o que foi que aconteceu? Santo Stanislau passou 3 dias orando, jejuando, fazendo penitência. E aí foram para o túmulo do Pedro Miles. Quando chegou no túmulo do Pedro Miles, abriram a sepultura e estava lá só alguns ossos, já, pouca carne, não havia nada no corpo mais que pudesse, só ossos mesmo, o resto de ossos. E aí a família do Pedro Miles, que estava querendo o terreno, começou a vibrar: e conseguimos. Não. O que foi que aconteceu? Santo Stanislau disse, né? Pedro Miles, em nome daquele que é ressurreição e vida, levante-se. E diz que começou o corpo do Pedro Miles a criar carne, a criar ossos de novo, a se ligarem às juntas e tudo. E todos ficaram impressionados com aquilo. E o Santo Stanislau pegou o Pedro Miles pela mão vivo, e levou para diante do imperador, para que o Pedro Miles pudesse atestar que o terreno era ele tinha doado o terreno. E o Pedro Miles, que estava morto, ninguém soube explicar como é que é isso. A gente sabe que é Deus, né? Os milagres de Deus, a ressurreição. E o Pedro Miles disse: realmente eu dei esse terreno para Stanislau, o bispo de Cracóvia. E aí aconteceu que Santo Stanislau não perdeu o terreno, porque ele tinha ressuscitado o próprio Pedro Miles. Mas aqui não importa. O que importa é o seguinte: quando o bispo Stanislau foi perguntar, Santo Stanislau foi perguntar para Pedro Miles se ele queria viver mais alguns anos ou tudo, o Pedro Miles disse que não. Não, eu não quero. Eu quero voltar a morrer de novo, eu quero voltar de novo para a sepultura, porque eu estou no purgatório. E lá no purgatório eu vou ter só algumas faltas para expiar. E pode acontecer que se eu ficar, né, se eu ficar de novo vivo, né, pode acontecer que eu perca a minha salvação. Então isso eu não quero. Então eu quero de novo voltar de novo para a sepultura, para mim poder ficar me purgando no purgatório, porque eu sei que eu já tenho a certeza da salvação. E aí o próprio Stanislau vem pegando Pedro Miles pela mão, coloca de novo na sepultura, o bispo faz a oração e ele volta de novo ao estado como era antes, né? Olha só que impressionante essa história na vida de Santo Stanislau, bispo de Cracóvia, né? Para nos mostrar que existe uma realidade chamada purgatório também.
mas que não foge muito dessa questão do inferno, né? Que não foge muito dessa questão do inferno. E também fala na vida de São Bruno, fundador dos cartuchos. Olha só essa história também na vida de São Bruno. Lê-se a ressurreição momentânea de uma personagem respeitável, para testar diante de muita gente a própria condenação. Paris e toda a França ficaram horrorizados com esse acontecimento. Foi então que Bruno, temendo os juízos divinos, retirou-se para Cartucha, a fim de levar vida austeríssima. Morreu Raimundo Diocles, doutor de Soborna, homem conceituadíssimo pela sua vasta ciência. O cara era muito sábio, né? O cara tinha uma sabedoria imensa. Aí o que foi que aconteceu? Não menos por uma aparência de virtude. Depois de 3 dias, o seu corpo, revestido das insígnias doutorais, foi transportado solenemente para ser sepultado. Ou seja, o cara estava sendo sepultado como um santo, né? Tinha ciência, tinha tudo, fazia aula na universidade, todo mundo via ele como um santo. Aí o que foi que aconteceu? Olha só, acompanhava no colégio dos professores um monte de gente importante no enterro do cara, né? Acompanhando gente, professores, grande número de estudantes e o clero. As exéquias celebravam-se na catedral revestida de luto, entre luzes e muitas inscrições que lembravam a insigne ciência e as virtudes do ilustre extinto. Mas quando o coro dos cantores chegou àquele trecho do ofício, responde Mirre, né, que é um trecho das exéquias. Quantas habil iniquitatis et peccata, celera mea et delicta, ostende Mirre, onde o santo Jó roga a Deus que lhe faça conhecer as suas culpas. O cadáver levantou a cabeça e ferretro e com voz lastimosa exclamou: por justo juízo de Deus sou acusado. Disto isto, tornou a repousar a cabeça, como dantes. Apoderou-se dos assistentes um terror geral e resolveram deixar para outro dia os funerais. Neste dia foi muito maior a concorrência. Recomeçou-se o ofício, e ao chegar às mesmas palavras, tornou o cadáver a erguer a cabeça e a exclamar com voz esforçada e mais lastimosa: por justo juízo de Deus estou julgado. Subiu de ponto o pasmo e o espanto. Resolveram diferir a inumação para o 3º dia. Nesta foi imenso o concurso. Deu-se princípio ao ofício, como nos precedentes. Quando se cantavam as mesmas palavras, levantou o defunto a cabeça, e em voz horrível e espantosa exclamou: não careço de orações, por justo juízo de Deus, estou condenado ao inferno, ao fogo eterno. Então é fácil compreender a impressão que faria nos ânimos um acontecimento tão extraordinário. Achava-se Bruno presente a este espetáculo, tão fortemente se emocionou com ele. Retirando-se horrorizado, resolveu deixar quanto tinha e enterrar-se em algum espantoso deserto para ali passar a vida, entregue unicamente aos rigores da mortificação e da penitência. Parecia necessário um sucesso tão trágico para uma resolução tão generosa. Então, depois vai dizer que foi negado, né, as exéquias para esse rapaz, porque realmente viram que ele estava condenado ao inferno, então não carecia de orações, não era para orar por ele, porque ele já estava condenado. Ele mesmo já tinha dito que estava condenado e negaram a sepultura eclesiástica para ele. Então, para você ver grandes acontecimentos na história da igreja sobre o inferno. E tem muita gente que duvida, né, que acha que o inferno não existe. Vai brincando com a tua salvação. Vai, meu filho. Vai. Pode ir aí brincando com a sua salvação. Brinca mesmo, e brinca muito. Mas depois, no final da vida, não vai querer se arrepender, não. Tá bom? Não vamos brincar com a nossa salvação, não. Vamos ser bem rigorosos com a nossa alma. Vamos fazer igual São Bruno. Vamos fazer penitência. Não vamos brincar de salvação, porque Deus não brinca. É aquela história, né? Não brinquemos de ser cristãos, porque o diabo não brinca de ser diabo, né? Ele está aí para condenar. Ele é o grande acusador, diz lá a palavra, né? Então, não vamos brincar, gente. De salvação, não. Né? Então, vamos ser rigorosos. Mas aí também diz aqui, o livro do Padre André Beltrame,
Aonde você pode encontrar esse livro? Eu vou lhe dizer. Existe uma editora chamada Editora Imaculada. Você é convidado a ir lá no site da Editora Imaculada e comprar este livro, tá bom? Eles me mandaram esse livro, né? E eu recebi. E também seguir o Anderson Reis. O Anderson Reis é um pregador católico. Ele faz parte do Instituto do Verbo Encarnado de São Paulo. E ele tem muitas pregações ótimas. Lives ele faz. Muitas lives. Parece que hoje tem live dele. Se eu não me engano é a partir de 9 horas da noite. Ele faz lives. Então você é convidado a ir lá no canal do YouTube do Anderson. A procurar o Anderson nas redes sociais. No Instagram. @Anderson Reis, você coloca lá no Instagram e você segue o Anderson Reis. E a Editora Imaculada, você encontra esse livro, né, na Editora Imaculada. Você faz o pedido pela editora, tá bom? Então, vamos conhecer a nossa fé, gente. É muito importante que a gente conheça a nossa fé. Então, se eu for para o inferno, não estarei só. É o próximo capítulo aqui do livro. Diz aqui: não há dúvida, se tivesse a desgraça de cair no inferno, que Deus tal não permita, não ficarás sozinho. Terás a companhia de milhares e milhões de outras almas desventuradas que trilharam o caminho do vício. Terás a companhia dos perseguidores da igreja, dos hereges, dos apóstatas. Terás a companhia de Lúcifer e de uma turba imensa de demônios. Já pensou isso? Realmente você não vai estar só não, você vai estar com os perseguidores da igreja, com os sacrílegos, com os impuros, com os ladrões, com as prostitutas, né, que não se arrependeram em vida, né? Ah, Diego, mas Jesus disse que as prostitutas precedem a gente no reino de Deus. Sim, mas as que se arrependem, as que não se arrependem, não terão o reino de Deus. Maria Madalena era prostituta, mas ela se arrependeu. Levi, Mateus, né, o apóstolo Mateus, que escreveu o Evangelho, ele era ladrão, roubava, cobrador de impostos. Zaqueu também roubava o povo, né? Mas eles se arrependeram. Não vamos dizer que o reino do céu está cheio de ladrão, de prostituta, está cheio de pessoas que se arrependeram dos seus pecados, os piores pecadores do mundo que se arrependeram. Mas aqueles que não se arrependem, a igreja nos ensina, nós vemos no catecismo, vão direto para o inferno, né? Mas esta miserável sociedade diminuirá talvez o sofrimento, ou ao menos dar-te-á algum conforto. Como te enganas? Na terra, quando somos golpeados pela infelicidade ou pela doença, é um alívio saber que outros são visitados pela mesma desgraça. O seu exemplo nos dá força para tolerar com paciência os nossos males e dizemos: coragem, há outros mais infelizes do que eu. A cruz é a companheira inseparável da nossa peregrinação. Ou seja, vou dar um exemplo, quando o teu braço está doendo, né? O que é que você diz? Eu louvo a Deus, por quê? Porque meu braço está doendo. Mas quantas pessoas por aí não têm o braço, né? Ai, minhas pernas estão doendo porque eu caminhei demais. Mas quantas pessoas por aí não têm uma perna para caminhar, né? E isso é um alívio para a gente, né? Faz com que se alivie mais a nossa dor. Mas este alívio não terão os condenados. Uns serão os tormentos aos outros, como os espinhos amontoados num grande feixe, se ferem mutuamente, como os tições numa enorme fornalha se acendem e se queimam uns aos outros. Ou seja, no inferno, o sofrimento de um vai ser o sofrimento de todos. Não vai ter nenhum segundo de pensamento de alívio no inferno. Não vai ter, né? Diz São Boaventura que os homens morreriam de medo se vissem a um condenado com toda sua hediondez. Olha só, gente. Se você visse um condenado, uma alma condenada ao inferno na sua frente, você não aguentaria. Você iria ver a horripilância diante de você. Você já assistiu um filme de terror, talvez o mais horripilante? É pior do que um filme de terror, né? O que não será então encontrarem-se juntos tantos réprobos que servirão de algozes uns aos outros? Lá se encontrarão misturadas a impureza, a intemperança, a blasfêmia, a soberba, a injustiça e todos os pecados que são a corrupção das almas. A todas essas imundícies morais acrescenta-se um mau cheiro
e os miasmas dos corpos que serão como cadáveres em decomposição. E se tiveres tido a desgraça de dar escândalo com o teu mau exemplo, então essas almas te rodearão como fúrias para te atormentar, exprobando-te por toda a eternidade a sua condenação, da qual tu foste a causa. Ou seja, muitas vezes Jesus fala no Evangelho, né? Ai daqueles que fazem cair os pequeninos. Então, cuidado. E era isso que eu pensava quando eu fazia parte do rock, né? Eu dizia, não, mas o paraíso, o céu é... Quando eu era roqueiro satânico, né? Eu dizia, não, mas o céu é muito chato, né? Porque toda pessoa que é dessas seitas satânicas, maçonaria, esses metaleiros aí, né? Tem esse pensamento, o céu é muito chato, né? Deve ser um porre o céu. Ninguém podendo fazer o que quer. No inferno a gente vai ter uma banda de heavy metal lá que vai tocar pra gente e faz o chifrinho assim com a mão e que não sei o que. Ai meu Deus, vai ter a banda de heavy metal no inferno pra gente. Ilusão. Você vai ter o capeta toda hora te espezinhando lá. Você vai ter toda hora lá os condenados tirando a tua paz, né? E desejam o inferno como o inferno fosse uma coisa boa. Mas só através disso aqui dá pra gente perceber o que é o inferno, né? Dá pra gente perceber isso, do que é o inferno. Então, a gente não vai estar só, né? Aliás, a gente não, vou tirar esse agente, tá? Eu tô muito viciado nesse agente. As pessoas que forem condenadas não estarão só, né? Elas estarão sempre com os demônios, com Lúcifer e com todo tipo de pecadores e pecados mais horríveis do mundo, né? Então, é isso. O que serve esse pensamento do inferno? Serve para a gente poder se converter. E quais são os caminhos que levam para o inferno? O pecado de desonestidade, o pecado de sacrilégio e o pecado de blasfêmia. Meu irmão, eu vou lhe dizer aqui uma coisa. Se você está sendo desonesto com alguém, negando o salário para o empregado, roubando alguém, se você está sendo desonesto, enfim, desonestidade. Aqui fala da desonestidade, né? É o que mais povoa o inferno. Porque é um pecado muito grave, fácil de cometer pela corrupção de nossa natureza. E depois difícil de abandonar. É muito difícil. A gente vê hoje aí muitos políticos, né? E a gente vê o nosso político aqui, o ex-presidente, que se não se arrependeu, não tenho medo de dizer que vai pro inferno, tá bom? Não tenho medo de dizer isso aqui não estou julgando ele aqui não. O que a gente acabou de ler aqui? E o que a gente leu no catecismo? A gente leu no catecismo que as pessoas que morrem em pecado mortal sem se arrependerem vão diretamente para o inferno. Quantos abortos aconteceram no governo do Lula? Quantos roubos aconteceram no governo do Lula? E não é só do Lula não, mas de muitas pessoas que estão por aí, muitos políticos que estão por aí, roubando o povo, sendo desonesto com o povo. Né? É o pecado que mais povoa o inferno, diz aqui. Né? Ah, vocês vão ter um lugar para vocês no inferno, viu, seus políticos safados? Vão ter. É o pecado mais fácil de cometer, pela corrupção de nossa natureza e depois difícil de abandonar. Depois tem o pecado do sacrilégio. Né? Por quê? É o que eu falei. Eu denunciei aqui a missa do Padre Ticão. Aquilo dali é um sacrilégio, gente, contra a Eucaristia. É um sacrilégio contra o nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Padre Ticão, se o senhor não se arrepender, o senhor vai para o inferno, viu? Eu não tenho medo aqui de falar, não.
Pode depois me falar aí, vierem me perseguir, eu não estou nem aí, mas eu estou aqui para me falar a verdade, viu? Se você não se arrepender, Padre Ticão, o senhor vai para o inferno, porque o senhor é padre. E nosso Senhor Jesus Cristo diz que aquele que muito é dado, muito será cobrado. Negócio de missa da maconha, onde é que já se viu missa da maconha? Tem o rito na igreja da maconha, né? E ainda tem gente que vai e faz curso da maconha na paróquia do padre lá em São Paulo. Isso é um sacrilégio a nosso Senhor Jesus Cristo na missa, no altar. E tem o vídeo dele aí, se você quiser assistir, você que está assistindo, as 5 pessoas que estão aqui, vão lá no YouTube para vocês verem. Padre Ticão e a missa da maconha. Pode botar lá. E você vai ver lá atrás a luz do sacrário acesa. É um sacrilégio a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não só isso, eu venho batendo muito aqui na tecla aqui das lives. É o seguinte: as comunhões sacrílegas que muitas pessoas fazem. Pessoas que não estão na fila da confissão e querem comungar nosso Senhor Jesus Cristo em pecado mortal. Onde nosso Senhor Jesus fala, aliás, o apóstolo Paulo, né? Jesus, porque o apóstolo Paulo ali está tomado pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo falou através de Paulo e disse que se você vai para a comunhão sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor, fazer um exame de consciência, você comunga a sua própria condenação. Pessoas comungando, se condenando, enquanto a missa é salvação, é resgate. As pessoas não querem ser resgatadas na Santa Missa, as pessoas querem ser condenadas na Santa Missa. É impressionante e é um sacrilégio. As confissões sacrílegas que a gente faz, a gente não tem mais ideia do que é pecado, a gente perdeu a sensibilidade do que é pecado, pelo amor de Deus. Cadê uma confissão válida, católicos? Onde você pega os 10 mandamentos e você discorre ali a sua vida nos 10 mandamentos. Estou amando a Deus sobre todas as coisas? Estou pecando contra a castidade, masturbação e etc., pornografia, essas coisas? Porque são pecados que levam para o inferno. Então, o sacrilégio e a blasfêmia, né? Ou seja, estou falando palavrão, estou blasfemando contra Deus, tudo eu coloco o nome de Deus no meio, né? Tudo eu coloco o nome de Deus no meio. Não tem uma coisa que eu não vá xingar que eu não coloco o nome de Deus no meio. Isso é blasfêmia, meu irmão. Acorda para a vida. Vamos louvar a Deus pelo aquilo que nos acontece, não blasfemar contra Deus. E tem outra também, outro pecado que leva muita gente para o inferno, que eu vou dizer aqui para vocês o que é. O pecado da impureza. A impureza leva muita gente para o inferno. Santa Jacinta Marto já dizia: virão muitas modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. E aqui eu quero me virar para você, mulher. Como é que anda o teu vestir? Como é que anda a tua modéstia? Porque modéstia não é colocar só uma saia até o joelho, não. E nem colocar um véu na cabeça na missa, não. Né? Isso não é modéstia. Modéstia é você estar, sim, não mostrar o seu corpo, mas principalmente você não vender os valores da tua alma, mulher. Isso é modéstia. Não venda os valores da tua alma, não troca a tua salvação por um prato de lentilhas. Você já viu lá a passagem lá do Antigo Testamento? Esaú e Jacó. Esaú vende o seu direito de primogenitura. A gente vende muito fácil a nossa salvação. A gente dá muito fácil a nossa salvação. A gente está indo para a igreja hoje, mas amanhã a gente já está cometendo o pecado mortal, que nos leva para o inferno. E Santa Jacinta diz que viriam muitas modas que ofenderiam a Nosso Senhor. Nosso Senhor não tem modas. E o pecado que mais leva pessoas para o inferno
é o pecado da carne. Isso é Santa Jacinta Marto que diz. São os pecados da carne que levam muita gente para o inferno. Como é que anda a minha vida de pureza? Mateus capítulo 5. Vamos ver o que é que nosso Senhor diz aqui. Capítulo 5, versículo 8. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu digo para você, se nós vivermos uma vida de impureza, se você está vivendo uma vida de impureza, você não vai ver a Deus. Se você vive uma vida de pornografia, se você vive uma vida de adultério, se você vive uma vida de masturbação, se você vive uma vida contra o 6º mandamento da lei de Deus, você não verá a Deus. É duro de se escutar, mas é preciso falar. Ou se eu também, porque eu também me incluo nisso, eu não estou longe disso. Os puros de coração verão a Deus, mas os impuros, como diz Santa Jacinta Marta, vão para o inferno. Se condenam ao inferno. Né? Então a gente tem que ser bem enérgico. Desculpa aqui se eu estou tendo uma linguagem dura, mas eu tenho que ser enérgico. Porque se trata da salvação da sua alma. Da salvação da sua alma. Não troca a salvação da sua alma por nada. E diz aqui, Santo Agostinho diz que a soberba povoa o inferno de anjos e a desonestidade enche de homens. Santo Afonso de Ligório não receia afirmar que todos os cristãos que se condenam pela impureza. Olha só o que acabei de falar. Santo Afonso de Ligório confirma. Todos os cristãos que se condenam pela impureza, ou pelo menos não sem ela. Ou seja, todas as pessoas que vão para o inferno, a maioria das pessoas que estão condenadas ao inferno estão lá pela impureza. Porque naquele momento não seguraram o seu celularzinho para ver pornografia, para olhar uma mulher nua, né? Um solitário, assaltado por violenta tentação, temendo ser vencido, acendeu o lume e, para se compenetrar vivamente do pensamento do inferno, pôs os dedos na chama e os deixou queimar, dizendo a si para consigo: uma vez que tu queres pecar e merecer o inferno, que será o castigo de teu pecado, experimenta antes se és capaz de suportar o tormento de um fogo eterno. Ou seja, eu não sou capaz de aguentar 1 minuto com o meu dedo numa vela quente. Eu vou ser capaz de aguentar uma eternidade toda no inferno. Ou seja, vamos fazer penitência. Esse é o que nos livra do inferno, é a penitência. Vamos nos penitenciar, né? Vamos nos penitenciar. E aí eu já vou aqui mais para o final do livro, né? Eu vou relatar aqui um pouco um exorcismo que um padre fez. E o que o demônio fez nesse exorcismo? Olha só. Um dia o sacerdote, em um exorcismo, interrogou o demônio: quem és tu? És um demônio? Não, respondeu a voz terrível. Em nome de Deus, quem és? Um demônio, disse. És um daqueles soberbos precipitados do céu? Sim. Não é verdade que, apesar de tua arrogância, sofres também aqui as penas do inferno? Sim. Outras vezes respondia que era uma legião, e na verdade os fenômenos extraordinários que sucediam em sua pessoa, no quarto, na casa, mostravam que devia haver mesmo uma multidão de demônios. Alguns libertinos que zombavam do inferno e dos demônios foram examinar o fato e o sarcasmo morreu-lhes nos lábios. Alguns até foram horrivelmente maltratados e outros ficaram gelados de medo quando viram pintado naquele rosto o desespero dos réprobos. Repito, quem não quiser acreditar, consulte as testemunhas oculares, mas vede a estultícia. Os ímpios não querem averiguar os fatos e continuam a escarnecer dos dogmas da fé.
até que vindo a morte, as chamas devoradoras do inferno os convençam da existência de um Deus que castiga o pecado e a iniquidade. Mas antes disso, né, diz aqui que o demônio, ele dizia, para ver a Deus, né, o que ele era capaz de sofrer. Ele diz que era capaz de sofrer em um minuto aquilo para ver somente a face de Deus. Esse demônio aqui era capaz de sofrer em um minuto que ele iria sofrer em 10.000 anos, só para poder ver a face de Deus e se sentir aliviado dos tormentos do inferno. Né? Olha só quão terrível é o inferno. Na vida de São João Maria Vianney é outro santo que eu gosto, né? São João Maria Vianney. Mais conhecido pela expressiva alcunha de Santo Curadás, lê-se a luta terrível que deveu sustentar contra Satanás, furioso por causa das inúmeras almas que o santo sacerdote arrancava da eterna perdição. A povoação de Ares foi testemunha do ocorrido, e vivem ainda muitas pessoas que poderiam confirmar o que relatamos. O demônio lhe aparecia sob formas horríveis, para perturbar-lhe o breve repouso, que tomava num pobre catre. Às vezes a casa parecia invadida por uma turba de leões, tigres e serpentes, e pelos quartos e corredores ressoavam rugidos, assobios e urros. Outras vezes aparecia no meio das chamas. Corriam os paroquianos para salvar do incêndio o seu querido pastor, mas o fogo de súbito se apagava. Os mais robustos e os mais corajosos experimentaram dormir na casa paroquial, mas de noites fugiam de medo, enquanto o santo sacerdote, bem sabendo que o demônio não pode fazer nenhum mal, sem a permissão do céu, descansava tranquilo sobre as asas da proteção divina. Isso aqui na vida de São João Maria Vianney, né? São João Maria Vianney, o cura d'Ars. E a gente sabe que o cura d'Ars, para você que não sabe muito da vida de São João Maria Vianney, né? Ele era um santo que bradava muito contra o pecado, né? E falava muito contra o inferno. Na época de São João Maria Vianney, existia os bailes, né? Existia as tabernas, que são comparadas aos bares de hoje, né? Eu vou mudar um pouco aqui, gente, porque está iluminando aqui a tela do celular. Só um instante. Pronto. Então a gente sabe que existia na época do cura d'Ars essa questão de todos esses pecados que eram cometidos, né? Mas ele era um homem firme, né? Que bradava contra o pecado. Ele dizia: vão, pobres mundanos. Se vocês morrerem assim, vocês vão para o inferno. Ou seja, a gente vê na vida dos santos que eles não negociavam a salvação, né? Eles não brincavam de salvação. Não brincavam de salvação, né? Cito um fato do qual foi testemunho uma cidade inteira. Fato extraído do opúsculo do advogado Felice Sonelli. Teresa Strigni nasceu em Briga, Vilório de Novara, Itália, aos 20 de maio de 1832, e a certa idade começou a apresentar sinais de obsessão diabólica. Fechada em casa, desaparecia e depois de muito tempo voltava e entrava sem abrir a porta. Passava dias sem tomar alimento, ou bebia, e via o que acontecia em lugares distantes. Seu rosto tomava formas horríveis a ponto de amedrontar os mais corajosos. Rumores misteriosos se ouviam em seu quarto, e muita vez toda a casa era sacudida como por um terremoto, derrubando as mobílias como se fossem palhas. A coitadinha, ora parecia agonizante, prestes a exalar o último respiro, ora tinha tanta força que ninguém a dominava, e até punha em fuga homens robustos que a corriam para refrear-lhe a veneta, ou socorrê-la nas frequentes convulsões que era toda toada. Apesar de analfabeta e sem nenhuma instrução, compreendia línguas desconhecidas e demonstrava saber extraordinário. Os exorcismos produziam nela grande efeito e via-se claramente que o demônio sentia o poder que Deus concedeu à sua igreja. Quando os parentes e os vizinhos não sabiam o que inventar para acalmá-la,
chamavam um pároco para que ordenasse a Satanás com as fórmulas do ritual que deixasse em paz a infeliz moça. Sentia também a influência e às vezes terror das coisas benzidas, textos, imagens, medalhas, água benta, como se fosse tocada por um ferro em brasa. Então essa foi a questão desse exorcismo que eu disse, né? Que essa mulher estava possuída por esse demônio e o demônio disse que para se sentir aliviado de ver pelo menos a face de Deus, pelo menos em um segundo, ele sofreria em um minuto tudo aquilo que ele iria sofrer em 10 mil anos. É impressionante. E na vida de São João Maria Vianney também, quando São João Maria Vianney ele fazia muitos milagres, né? Ele conseguia muitas conversões, porque Santo Cura-d'Ars é um santo de conversões, né? Nem muitos de milagres não, mas é muito mais de conversão, Santo Cura-d'Ars, né? O demônio ficava muito furioso. O demônio chegou para ele, colocou ele na parede e disse: eu te odeio tanto, Vianney, Padre Vianney, que esse ano você me roubou 80 mil almas do inferno. Olha só, né? Então o segredo está em quê? Em vivermos a santidade. Nós só nos livraremos do inferno e livraremos as pessoas do inferno se nós orarmos, se nós jejuarmos, se nós vivermos uma vida austera e de penitência. Na vida de São José Cotolengo se encontrava também a aparição do eterno inimigo e vivem ainda muitas testemunhas. Geralmente todos os santos tiveram lutas corporais e visíveis contra o príncipe das trevas, pelo zelo que mostraram na salvação do próximo e pelas vitórias que alcançaram do próximo, pelas vitórias que alcançaram contra o mundo, a carne e o inferno. Portanto, veio alguém do outro mundo a provar-nos a existência das verdades eternas. Veio até o chefe dos anjos rebeldes, ou seja, na vida de São José Cotolengo, né? O demônio se mostrou com toda a sua fúria, né, contra esse santo, para lhe mostrar as verdades eternas. Na história de São João Batista de La Salle, benemérito fundador desses anjos da juventude, que se chamam irmãos das escolas cristãs, narra-se que um cavalheiro de nobre família levava vida mundana, pouco se lhe dando da salvação da alma. Alistou-se no exército, onde subiu facilmente de posto e obteve condecorações pelo seu valor. De uma feita foi ferido no combate, curaram-no remédios secretos, com auxílio diabólico. Entrando uma vez numa igreja, no momento preciso em que se exorcizava um possesso, por curiosidade para zombar da credulidade das pessoas presentes, inesperadamente o demônio lhe dirigiu a palavra e disse: tu não crês no inferno e no demônio, infeliz, sentirás um dia o seu poder. Olha só, o demônio falando, né? Para uma pessoa que não acreditava no demônio e no inferno, ele dizia: tu não crês no inferno e no demônio, mas um dia você vai sentir, né, o poder do inferno. Olha só que sério, né? Assustado por essas ameaças e por ver que o espírito infernal tinha penetrado seus íntimos pensamentos, que ele não revelara, caiu em si, voltou crente, decidido a abandonar o mundo para ingressar no Instituto de São João de La Salle e fazer penitência. Naquele santo retiro o esperava Satã. Abriram-se-lhe de novo as feridas. Foi tomado de dores atrozes e misteriosas, de frenesi e convulsões horríveis, de jeito que nenhuma força humana podia contê-lo. A comunidade vivia em sobressaltos. O santo notou no infeliz os sinais da obsessão, e exorcizando-o intimou ao espírito das trevas que saísse daquele corpo. O demônio ouviu a voz potente do ministro de Deus e, escabujando e urrando, abandonou o infeliz cavalheiro. Né? Olha só. Que testemunhos fortes, né? Testemunhos fortes sobre o inferno. Aí tem pessoas que dizem assim: ah, vou me aproximar mais aqui da sombra, porque já está sol aqui. Pronto. Melhorou aqui na sombra. É isso. Desculpa aí, gente. É que eu tô aqui no quintal e tenho que ficar mudando de posição para ficar melhor, tá bom? Então, tem pessoas que dizem: ah, o inferno é a invenção dos padres. Aí diz o padre André Beltrame: nada mais falso. O inferno já existia antes que existissem os padres, e mesmo antes do primeiro homem, tendo sido criado pela eterna justiça para os anjos rebeldes. Então, o intuito,
dessa live é fazer com que você possa refletir na sua vida. Como eu estou levando a minha vida com Deus? Como está sendo a minha vida com Deus? Como está sendo a minha vida com nosso Senhor Jesus Cristo? A minha união com nosso Senhor Jesus Cristo? Então, vamos fazer essa reflexão nessa live. Vamos nos converter, né? Vamos meditar nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e fazer com que essas palavras entrem dentro de nós. Eu vou ler aqui o Evangelho. E esse Evangelho serve para que a gente possa fazer uma reflexão da nossa vida. Para que a gente possa fazer uma reflexão do que nós vivemos como cristãos. Será que eu estou vivendo realmente como cristão? Amando a Deus, ao próximo e a mim, né? Porque amar a Deus é não ofendê-lo. Amar ao próximo é servi-lo. E amar a mim é eu não me misturar com o pecado, sempre colocando dentro da minha mente a salvação da minha alma. Sempre tendo dentro de mim a salvação da minha alma. Olha só. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ou seja, Jesus vai vir no juízo final. Você vai estar diante de Jesus, eu vou estar diante de Jesus. E ele vai separar uns dos outros. Qual é o grupo que eu vou estar? Gente, isso é muito sério. Olha só, a palavra nos coloca diante de uma realidade. A realidade da nossa salvação. Da salvação da nossa alma. O que está em jogo é a salvação da minha alma. É como o Padre Pio diz: salva a tua alma. Salva a tua alma. E aí continua a palavra. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermos ou na prisão e fomos te visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Será que você vai escutar isso da boca de nosso Senhor? Eu vou escutar isso da boca de nosso Senhor. Diego, vem. Vem, meu bendito. Porque você foi um cristão de verdade. Você praticou a justiça, você praticou a verdade. E você é digno do reino do Pai. Ou a gente pode escutar isso. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos. A linguagem de nosso Senhor aqui é forte. Retirai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Então, qual vai ser a minha atitude diante de nosso Senhor Jesus Cristo? Agora, nesse momento, agora, como está a sua alma?
como está a sua alma, meu irmão. Como diz o apóstolo Paulo também, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Né? Acho que é lá em Filipenses que está essa passagem, não estou recordando aqui agora. Vamos trabalhar na nossa salvação. Vamos nos confessar. Vamos participar da Eucaristia, principalmente nos domingos. Vamos ter uma vida de caridade, uma vida de oração. Vamos fazer penitência também. Vamos ter uma vida plena da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a graça dele vem para nós. Como nós vimos nessa live, Deus nos dá a sua graça. Mas nós queremos a graça de Deus ou nós rejeitamos a graça de Deus? Então, vamos fazer assim essa oração já encerrando a nossa live, né? Pedindo ao nosso Senhor que possamos salvar a nossa alma. Senhor, que possamos salvar a nossa alma. Que possamos, Senhor, através da Tua graça, através da graça dos sacramentos, através da graça da oração, que possamos, Senhor, nos salvar. Salvar a nossa alma. Você é convidado nesse momento a fechar os teus olhos e a fazer um exame de consciência de como está a tua alma diante de Deus. De como está a tua consciência diante de Deus. Você precisa se confessar. Você precisa confessar os teus pecados ao sacerdote. Não se demore. Pegue um exame de consciência na internet, ou se você já tem um exame de consciência, faça um exame de consciência e vá confessar ao sacerdote. E depois participe da Santa Missa. Porque a Santa Missa é essa regeneração, onde nós somos salvos, onde a nossa alma descansa em nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós te pedimos, Senhor, nessa tarde. A salvação da nossa alma, como o Padre Pio dizia, salva a tua alma. Salva a tua alma. E eu não quero participar dessa geração, como diz o Padre Pio. Tenho medo de não ter espaço no inferno para a próxima geração. Senhor, que eu possa ter o meu lugar no céu e possa rejeitar o meu lugar no inferno. Eu não quero, Senhor, ser condenado ao inferno, mas eu quero sim participar da tua graça, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, muito bem. Na próxima semana nós vamos continuar o tema sobre o inferno e nós vamos falar desse livro aqui, tá bom? O Tratado do Inferno, de Santa Francisca Romana. Esse Tratado do Inferno de Santa Francisca Romana, ele é um livro que foi descrito por Santa Francisca Romana, por essa santa, é uma santa da igreja, canonizada, tá bom? Onde ela descreve em detalhes os suplícios do inferno. Ela foi levada ao inferno e ela vai descrever os suplícios do inferno. Então, na próxima semana, nós vamos continuar com o tema do inferno e nós vamos falar do Tratado do Inferno de Santa Francisca Romana, o que está nesse livro. A gente falou desse livro, né, do Padre André Beltrame. A gente discursou a nossa live sobre esse livro. Repito, você pode encontrar esse livro na Editora Imaculada do Anderson Reis, tá bom? E seguir o Anderson Reis no Instagram dele e no YouTube, tá bom? No Instagram ele está como @AndersonReis, né? E no YouTube você só coloca lá, Anderson Reis Oficial, que vai aparecer, tá certo? Então, existe muito conteúdo bom lá no YouTube do Anderson, né? No canal do Anderson. Então, aqui. E também sigam, né, o meu canal no YouTube, Doutrina Católica, onde eu posto todas essas lives lá no canal, tá bom? E lá já tem alguns vídeos, inclusive das lives passadas, tá? Então você é convidado também a entrar no site da Doutrina Católica e curtir lá o site, tá bom? Então Deus abençoe, salve Maria Imaculada, paz e bem a todos, né? Que Santo Padre Pio de Pietrelcina nos ajude na nossa luta pela salvação da nossa alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.